Vamos então para lermos sobre o texto da Torre de Babel. Isabela está terminando, no próximo momento com ela vai encerrar sobre o dilúvio. E hoje a gente vai entrar na Torre de Babel, certo? Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Vamos ler então todos juntos. Aliás, leitura alternada. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Lá na frente nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais em relação a qual era a língua que se falava nesse tempo. Existem algumas especulações e a mais provável é que a língua fosse o hebraico. E aí nós vamos argumentar porque alguns estudiosos acham de que a linguagem única que havia à época era o hebraico. Sucedeu que, agora vocês, versículo 2. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Note bem, queridos, não havia pedra, que é um elemento fundamental no alicerce. Eles se utilizaram de um outro elemento para que servisse como fosse pedra, mas não era pedra de fato. Versículo 4. Vamos ver aí o final do versículo 4, o que é que diz? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Os irmãos lembram de algum mandamento sobre isso? Não existe um mandamento sobre isso? Isso é no Novo Testamento. E no Velho? Crescei-vos e multiplicai e espalhai-vos por sobre a terra. Então Deus manda espalhar, cuidar da terra. Aí o homem decide: não, vamos construir uma torre para que ninguém se espalhe, para não nos espalhar. Veja a rebeldia estabelecida no coração daqueles homens. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Note, os homens constroem uma torre para subir, e Deus decide descer para prestar conta com esses homens. Versículo 6. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. E aqui tem a origem das diversas línguas, não de todas, porque todos nós sabemos que a língua ela tem uma variedade muito grande, e ela nasce com determinadas culturas e habitações e populações. Então a linguagem é uma expressão muito rica. Então ela se renova e ela se constrói. E ela, se a gente olhar a própria língua portuguesa, né? Ela tem algumas misturas. Então é uma língua nossa, e é uma língua relativamente recente. Então, assim como o Brasil foi descoberto e que teve a sua própria língua, muitos outros povos também constituíram a sua linguagem. Mas essa multiplicidade de linguagem, ela vai acontecer aqui. O início dela é aqui. Seguindo.
chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície, né? O homem estabeleceu um propósito, Deus vai e age, julga e estabelece novamente o seu propósito inicial de espalhar por toda a terra. Seguindo, vejamos o que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado. Só voltando logo para o começo, o primeiro slide, por gentileza, logo o primeiro. Pronto, aí está um retrato do que seria a Torre de Babel. Ela começa larga, vai estreitando, porque assim se forma os degraus para subir até o topo. Quais dimensões? Alguém sabe quais são as dimensões da torre? Ninguém? Nem eu. A Bíblia não diz. Eu pesquisei, dessa vez os comentaristas não ousaram fazer qualquer especulação em termos do tamanho, da largura e da altura, né? Ninguém sabe, né? Apenas que chegaram a construir até uma certa altura. Vamos lá. A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela. O que o texto diz são esses versículos que nós acabamos de ler. E acabam acreditando em relatos que não possuem base bíblica. E a gente precisa ter muito cuidado, meus amados, com os relatos, com as informações que não têm um fundamento bíblico. A Bíblia deve ser a nossa única fonte de conhecimento, a nossa única regra de fé e prática. É claro que existem muitos outros livros, o conhecimento produzido pela humanidade, que tem a sua validade, mas todas elas precisam estar sempre debaixo daquilo que a palavra do Senhor revela. Existem algumas informações que não estão na Bíblia e por isso não devemos nem aceitar e rejeitar de vez inicialmente, mas devemos ter o cuidado com essas informações. Elas têm o seu valor histórico, mas como regra de fé e prática a gente precisa ter cuidado. Se não está na Escritura, é uma afirmação que a gente precisa sempre ter o pé atrás em relação a essas informações. Então, em relação à Torre de Babel, o que existe de informações por aí, muitas vezes ela tem um fundamento histórico, mas não tem uma comprovação bíblica. Então aí a gente tem que ter cuidado. Ficou claro isso? Mas isso não somente em termos da Torre de Babel, em todas as outras questões também. Nesse estudo bíblico nós conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Antes, porém, precisamos estudar a própria cidade, a cidade de Babel, né? Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Gênesis 9:7, alguém leia por gentileza, Gênesis 9:7. Amém. Vamos lá, Gênesis 9:7, leamos aqui. Mas, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então o propósito de Deus foi sempre de povoar a terra. Mas, contrariando a ordem de Deus, e o homem é especialista em contrariar a ordem de Deus, achando que os seus pensamentos é que eles devem proceder, né? A gente vai ver toda a história bíblica é exatamente isso. Deus diz uma coisa e o homem, achando-se senhor do conhecimento da verdade, faz outra. Hoje em dia também, né? Quando nós pensamos, nós somos crentes, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, sim, mas quando nós analisamos a prática da Bíblia, muitas famílias e muitas vidas não têm colocado de acordo com o que está revelado na Escritura Sagrada, e é por isso que muitos casamentos estão fracassados,
Existe o divórcio emocional já estabelecido, ou seja, as pessoas estão morando dentro de casa, mas emocionalmente já estão separados. O casamento já está destruído. Por uma razão ou outra se mantém, mas não é aquele ambiente de felicidade do qual Deus estabeleceu. Por que que um casamento chega a uma situação dessa? Onde se quebra os princípios da palavra de Deus, queridos. Não tem outra razão não. Deus que instituiu o casamento, estabeleceu todas as normas, todas as regras, todos os princípios para que a gente viva como família e como a gente viva como cristão. Quando o casamento, o lar está se desintegrando, é porque houve quebra dos princípios de Deus. E a quebra dos princípios de Deus, ela se dá porque a gente acha que deve fazer do nosso jeito. E quando a gente quer fazer do nosso jeito, dando um jeitinho, já reparou que às vezes a gente quer sempre dar um jeitinho em tudo? A Bíblia diz uma coisa e a gente diz, não, mas vamos experimentar isso, vamos fazer desse jeito. É o jeitinho brasileiro, acaba estragando tudo. Tem que ser conforme a palavra. Então, essa é uma coisa bastante fundamental na caminhada cristã. Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Siná, ou seja, a Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. E a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa, que cidade? Babilônia. A Babilônia, ela sempre representa a cidade da rebelião, do pecado, da rebeldia. A cidade de Babel foi fundada por quem? Nirode. E a gente vai ver um pouquinho da biografia desse Nirode, que também ele fundou a cidade de Ereque, Acade, Calné. E quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém. Pelo relato bíblico, do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nirode, e onde o seu reino teve início. Vamos estudar um pouquinho da biografia desse homem. Gênesis 10, de 8 a 10. Vamos ler? Bota o texto, por gentileza. Os irmãos leiam. Cuxi. Nirode fundou as cidades da Mesopotâmia, que mais tarde se tornaram os impérios da Suméria, Assíria e Babilônia. Dá para perceber a importância desse homem. O Gênesis chama Nirode de um poderoso caçador diante do Senhor, que o comentarista hebraico chama de contra o Senhor. Ele foi um poderoso homem, mas que militava contra o Senhor, contra os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e a vontade de Deus. Nirode tipifica todos os ditadores malvados que se lançaram em oposição a Deus. É importante a gente observar isso, sempre tem um começo. De acordo com o Targum e a Natan, negócio de hebraico aqui é complicado, né? Nirode foi o pai da linhagem dos faraós. Nesse sentido, ele foi o patriarca de todos os líderes malignos imperialistas que buscaram a dominação mundial. Então veja só, não tem nada novo aqui. Quem procura dominação mundial, um bem conhecido recentemente foi Hitler, a origem está no próprio Nirode. Na semelhança dos Néfilis, Nirode tipifica o anticristo. Então logo no começo, esse homem já tem toda essa maldade, toda essa carga de malignidade nos seus ombros. E aí vem a sequência até os dias de hoje. A tradição oral diz que ele se declarou uma divindade. Veja, não tem isso na Bíblia, mas a tradição, os relatos históricos pontuam de que ele se declarou um Deus. E escolheu um lugar para ser
adorado. Assim, nós podemos dizer que Abraão, assim como nós podemos dizer que Abraão é o pai da fé, podemos também afirmar de que Nimrod é o pai da idolatria, que não seguia normas éticas reveladas e que foi transmitida oralmente pelos patriarcas logo no começo. É por isso que o Targum Neofti diz que Nimrod foi um gigante em pecados. E Cush gerou a Nimrod, ele começou a ser um gigante na terra, ele era um gigante em pecados, ele foi um gigante diante do Senhor, por isso se diz como Nimrod, um gigante em pecados diante do Senhor. Essa é uma breve biografia de Nimrod. Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. E essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa, note bem, da recusa em se espalhar e povoar a terra. Uma rebeldia clara daquilo que Deus de maneira clara tinha revelado acerca da sua vontade. A expressão cujo cume toca os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que já possuía na época. Quando a gente fala de tecnologia, vamos lembrar que Isabela já pontuou isso. Um simples machado feito de uma pedra é uma construção tecnológica. Então, mesmo primitivo, de uma forma bem inicial, havia tecnologia. E quando os irmãos veem o tamanho da construção da torre, a gente pode ver que existe tecnologia ali, como as pirâmides no Egito e assim por diante. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação. Por que isso? A construção dessa torre, ela pode ter dois significados. Um de rebeldia, e tem, que vai de encontro ao mandamento de Deus, mas também de medo. Porque eles temiam que Deus destruísse a terra novamente. E isso mostra que eles não estavam acreditando no que tinha sido passado por tradição oral, de que Deus não iria mais destruir a terra com água. Então nós temos aí esses dois pontos de consideração por que foi construído essa torre de Babel. Mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, veja só, esse comportamento, leamos juntos. Além de caracterizar a desobediência perante Deus, então, duas atitudes pecaminosas: a desobediência e a falta de confiança na promessa de Deus. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada pelo dilúvio. O que significa Torre de Babel? Desculpem. O que significa Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. E a palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. E a palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El. Então, esse Babel, a Torre de Babel, seria mais ou menos o lugar dos deuses. O lugar que alguns acreditam que Nimrod construiu para adoração. E ele também, como nós já vimos, se autodeclarava uma divindade.
O nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar no caso, Bablau, que significa confusão, mistura, que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Então, Babel, o que é que significa? Para o texto, Babel significa confusão. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar de juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. E aí, para a pergunta seguinte, para o tópico seguinte: como foi construída a Torre de Babel? Na região de Babel não havia pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos, e nem cal para ser usado como argamassa. Então muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila seco ao sol ou preparados em fornos, que alguns faziam o papel de pedras. O alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada e o betume, que era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamada de zigurate, que a Torre de Babel é uma zigurate, são utilizadas como referências para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas, e tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis, que provavelmente foi o caso da Torre de Babel. No topo da torre havia um santuário, onde ficava a imagem da divindade, cuja edificação do zigurate em questão honrava. Esses são parâmetros, porém não se sabe quantos níveis a Torre de Babel tinha, mas se especula que pode ter sido 7. Não é possível saber se a Torre de Babel havia uma fundação de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes. Foi uma torre que tinha um propósito, mas que Deus agiu e não deixou a continuidade, cessou. Agora, onde é que ficava a Torre de Babel? Existem ruínas da Torre de Babel? Não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Apenas a região é certamente reconhecida. Devido a isso, existem algumas sugestões de locais da torre. Eu vou passar isso aqui que não é tão interessante. Só colocar aqui os 3 últimos, que alguns defendem que a Torre de Babel ficava a oeste de Bagdá, no Iraque, e aí a gente, quando pensa no Iraque, a gente tem uma referência disso. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato de a cidade ter sido edificada apenas a 1400 a.C. Agora, existe uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, sendo impossível localizá-la. Mas também existe uma outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e nada sobrou sobre ela. Por isso que não se tem, pela ciência, uma localização dessa torre. A confusão das línguas em Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. Vamos ler essa parte em vermelho todos juntos? A mensagem bíblica.
Virou uma Babel a nossa leitura. Vamos converter essa leitura agora, tá certo? Todos juntos. A mensagem bíblica mais importante sobre a terra de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento de diversas culturas e variedades idiomáticas. Aí vem aquela pergunta famosa, de onde vem toda essa multiplicidade e riqueza de povos, de culturas, de etnias? Está aí o começo. É um começo que se multiplica. Em Gênesis 11:5 pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11:6 deixa claro que aquilo que era apenas o começo e que a missão do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Veja isso aqui, irmãos. Gênesis 11:6 deixa claro que aquilo que era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Ou seja, a Torre de Babel é uma tentativa do homem de anular a Deus e de construir uma sociedade sem os princípios de Deus. Então, esses recursos tecnológicos sempre querendo substituir a Deus. Alguém poderia dizer que recursos tecnológicos têm sido utilizados hoje na tentativa de substituir a Deus? Dá para levar ali, por favor? E aqui a gente dá uma pausadinha para se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Levanta a mão quem estava falando. Ali. Oi. Eita, soubesse que era para falar no microfone, eu não tinha aberto a boca. Gente, a TV, o celular, né, a diversidade na questão tecnológica, né? Tudo que for de tecnologia tem nos chamado muita atenção e a gente acaba se distraindo um pouco, realmente, do que é necessário, que é o foco, a gente sai do foco, né? Em especial esses dois eu incluo. Na sala de aula, em casa, na igreja, em todo lugar. Alguém gostaria de contribuir mais um pouco? Obrigado, minha irmã. Muito oportuna a sua fala. Uma pergunta aqui de Júnior. Oi. É mais a nível de curiosidade. No capítulo 10 de Gênesis, no versículo... No início ele vai falar sobre os descendentes de Noé. No versículo 10... ele vai dizer, estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Nesse caso, nesse versículo, apesar de ele estar anterior à história, mas seria relativo a isso. Porque a Bíblia não apresenta uma ordem cronológica, ela apresenta uma história que ela quer deixar, de construir uma narrativa dos patriarcas. Esse capítulo aí, os estudiosos entendem que ele deveria estar depois. Mas aí a gente não vai questionar os desígnios de Deus, porque que ele colocou aí, entendeu? Mas esse evento aí, todos os estudiosos afirmam que foram depois da Torre de Babel. Viu? Mais alguma colocação? Dos recursos tecnológicos e da tentativa do homem de substituir a Deus? Pastor, a gente tem escutado que recursos tecnológicos como TV, internet, está afastando. Mas eu acho que quando a gente direciona para o bem e para Deus, também a gente encontra a palavra de Deus na internet, na TV para quem está em casa assistindo o culto. Então, acho que o que afasta é nosso direcionamento, né? Perfeito. Veja, a construção de uma torre não tem problema nenhum, mas o objetivo dela, a finalidade dela é que tem um problema. A tecnologia que nós temos hoje não tem problema nenhum,
Mas como nós utilizamos, aí é o problema, né? Porque hoje a tecnologia nos dá acesso às informações das mais variadas e pervertidas possíveis, né? Conversando com o pessoal, acho que foi da minha célula, dizendo que antigamente, eu acho que é do tempo de Theo também isso, a gente, para ter um acesso ao material pornográfico, era mais complicado. Era uma revista, não sei se Zé Maria é desse tempo, mas era uma revista que ela tinha lá logo uma taxa proibido para menores de 18 anos, era bem fechada e guardada, vendida nos pontos de revistas, e uma coisa que não tinha acesso a todo mundo, não, plastificado mais, e a pessoa cobrava realmente se a pessoa tinha aquela idade. Era assim, antigamente. Eu não vou dizer o nome das revistas, porque eu não sei muito, não. Esqueci já. Sim. Perfeito. Aí, só fechando a questão da revista, para você ter acesso à pornografia, era dessa maneira. Eu quero dizer que eu não era crente, não, viu? Por isso que eu sei desses detalhes todos. Mas hoje, você vai fazer uma pesquisa bíblica na internet e aí sai pornografia. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente pensa, houve um tempo aí, até que parou mais um pouco, que era a clonagem. Foi muito em voga a clonagem. Hoje parou mais. Até novelas foram feitas dessa perspectiva. Qual o problema da clonagem? Brincar de Deus. Só que tem um detalhe: o homem nunca consegue criar do nada. Então, para clonar, tem que ter uma célula viva que foi criada por Deus, que tem origem em Deus. Aí vem a reprodução artificial, não é isso? Hoje existe aí uma possibilidade muito grande das pessoas que têm dificuldade em engravidar, de fazer, como é o nome? Inseminação artificial. Isso é bom? É ruim? Passa aqui por favor, pastor João. Vamos ouvir aqui a Bia. Apolo. Agora eu faço feita a Ariane. Se eu soubesse que era do microfone. Eu acredito que é uma bênção, né? Essas formas de reprodução, desde que, né, Deus dá sabedoria ao homem, né? Mas eu acredito que tem um limite, desde que também não queira brincar de Deus. Porque as pessoas não querem apenas ter um filho, mas elas querem escolher cor de olho, cor de cabelo, inteligência, nível disso, nível daquilo. Ou sem doença, ou sem aquilo, né? Então, é uma coisa boa, eu acredito assim até certo ponto, mas aí termina que o homem exagera e quer brincar de Deus e fazer todas as outras escolhas. Perfeito. Veja só. Toda a tecnologia, todo o avanço tecnológico, a gente tem visto hoje que o homem tem vivido mais por conta da saúde, dos recursos tecnológicos da saúde, né? Você hoje faz um mapeamento de todas as suas enfermidades com um diagnóstico bastante precoce, né? Isso é positivo, porque Deus, quando criou o homem, Deus também colocou no homem esse poder criativo, que pertence a ele. Então o homem tem essa capacidade de criar, que é uma bênção, que é coisa extraordinária. Agora, como se usa essa tecnologia que é a grande questão. Quando a gente pensa na inseminação artificial, existem algumas questões éticas sérias e graves, que os teólogos estão se debruçando, mas ainda não tem um ponto final, não tem uma coisa fechada. Porque se Deus deu ao homem a capacidade de, através da ciência, conceber vida numa pessoa que não poderia conceber, isso é bênção. Mas existem as questões éticas. Quais são? É que existe a quantidade de
de vidas que são geradas e que são armazenadas, e que aquele casal vai decidir se vai usar todas ou não. Então, se decide usar algumas, o que fazer com essas outras? E essas outras são vidas humanas ou não são? Veja a questão ética aí. E por quanto tempo essas vidas que estão sendo preservadas e conservadas em congelamento, pode-se deixar ali naquela situação? Então, são os desafios que a gente enfrenta. Então, a gente parte ou não parte para se utilizar desse recurso, considerando que existe a possibilidade de gerar outras vidas e não usá-la para dar continuidade à vida. Queria ouvir vocês quanto a isso. Irmão. Só um minutinho, vai chegar o microfone aí para o irmão também. Eu vejo que a ambição científica está sem controle. Até porque na China eu li uma reportagem, criaram um laboratório artificial, criando exército humano. Não sei a que ponto vai chegar isso, mas que realmente está uma ambição muito além. É onde eu vejo o homem querer ocupar o lugar de Deus. Eu acabei de assistir um filme chamado Paraíso. E aí uma mulher usa os recursos tecnológicos para pegar a vida de uma pessoa, os anos de vida daquela pessoa, e transferir para outra. E aí a pessoa, ela ganhou muito dinheiro quanto a isso, mas a gente já percebe qual é a intenção humana. O homem, ele está sempre atrás da imortalidade. Essa é a grande verdade. Mas Deus é muito claro quando diz que o homem é um ser mortal. Tem um limite. Pois não, Bia? O irmão falou sobre a questão sobre os cientistas, né? Eu falei anteriormente, mas o senhor falando aí sobre a questão da vida, das vidas que são geradas e o que fazer com elas e etc., né? Traz uma questão também. Às vezes, um casal não pode ter filhos porque Deus assim quis, né? E aí a gente pensa no contentamento no Senhor. Assim como nem toda pessoa nasceu para casar, nem toda pessoa nasceu para ter filhos, né? Ou tem adoção e etc., em inúmeros casos. Então, eu acho que levanta também essa parte de pensar, né, no contentamento, no que Deus tem preparado, né, os propósitos de Deus para nós. Isso, são dois aspectos a ser ponderado. É a vontade de Deus mesmo, para que a pessoa não tenha a bênção da maternidade. Então, se entender que essa é a vontade de Deus, então vem aí a doutrina do contentamento. Mas se a pessoa entende que é uma bênção que Deus pode dar através dos recursos da tecnologia, que pode vir através de um instrumento extraordinário, que é o milagre, e a gente viu o testemunho aqui da irmã Dilma, ou pode vir através de um instrumento ordinário, que seria o uso da medicina. Agora, é claro que a gente tem que considerar os aspectos éticos que estão envolvidos. O Wilson Júnior. Pastor, no caso a gente está falando aqui que Deus deu a inteligência para o homem sobre as tecnologias, e pelo pecado do homem ele decide usar essa tecnologia para coisas erradas, né? Então a gente vê vários estudos que era para uma coisa, que começaram com uma intenção, e depois, posteriormente, até a bomba atômica, por exemplo, o início do estudo não era para aquilo, mas acabou sendo utilizada para aquilo. Em se entendendo que a gente, né, pós-vinda de Cristo, nós vamos estar na nova terra, etc. Então, nós teremos tecnologias, ou, por exemplo, tecnologias até que já temos hoje, mas que seriam aproveitadas sem o pecado. Com certeza. Estarmos no céu não é a eliminação de toda a construção humana que foi dada como bênção divina. Se a gente pensa no céu, porque algumas pessoas pensam no céu de uma maneira muito religiosa, né? Todo mundo vestido de branco, né?
É. Pastor, aqui. Pois não. Só completando, falando a respeito do que a Júnior falou agora, se a gente vê a história bíblica, né? Começamos num jardim e vamos para uma cidade. E a gente já vê uma evolução tecnológica. Isso. E aí a gente para pensar, né? Como, se a gente, utilizando 100% da nossa capacidade, perfeitos e glorificados, como será que o mundo estaria? Deus nos deu o universo. Então, provavelmente, é uma ideia futurista, né? Mas nós estaríamos conquistando galáxias. Eu vejo assim. Eu como com você, Apolo, porque veja só, vamos pensar nos pensamentos religiosos que se tem por aí, né? Que a vida eterna vai se configurar num monte de gente tudo de vestido branco, né? Sempre nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, naquela adoração que não come, que não trabalha, que não faz nada, que é todo mundo assim, quase uma linhagem de robô. Não é. Aí alguns pensam que o céu é um lugarzinho reservado para os que são salvos. Irmãos, o que é o céu? Em que consiste a nossa herança? Em que consiste as bênçãos celestiais? De uma maneira bem simples, tira o inferno e todo mais vai ser o céu. Amém? Tira o inferno a gente não tem acesso, ninguém quer ir para lá, né? Mas todo demais faz parte da nossa herança. Todo demais, como foi dado a Cristo, nós somos coparticipante da glória do Senhor. Então, nós vamos usufruir a capacidade dos anjos. O anjo tem uma capacidade de locomoção que é coisa extraordinária. A Bíblia diz que nós vamos ser superiores aos anjos. Então, a glória celestial que está destinada a nós, ela é simplesmente fantástica. Não é? Vamos trabalhar? Eu acredito que sim. Vai ter tecnologia? Eu acredito que sim. Vai ter comida boa? Aí pensa, é que vai ter música, vai ter louvor. O céu é um lugar dinâmico, é um lugar cheio de vida, lugar cheio de criatividade, excluindo uma única coisa. Qual é? Pecado. Imagine essa terra aqui sem o pecado. Nós iríamos povoar não somente a terra, mas nós iríamos ter viagens extraordinárias que seriam proporcionadas por Deus. Agora, finalizando, alguém tem mais alguma colocação? Só para a gente finalizar. Considerações finais, por gentileza. Aqui, reverendo, tem uma pergunta. Principais lições, para a gente finalizar. Só para finalizar a questão da fertilização in vitro, eu acredito assim, que mesmo que o médico ele esteja lá fazendo o procedimento, quem dá a vida é Deus. Ele que vai escolher dar a vida. Então, mesmo que o médico ele seja muito inteligente, esteja todo sucesso, até quem vai, depois da fertilização, se Deus quiser que aquela criança desenvolva, é que ela vai desenvolver. É uma coisa muito boa. As pessoas às vezes excedem em relação a querer ser Deus, mas Deus ainda detém o controle. Porque mesmo que você tenha toda a qualidade de tecnologia, vida só quem dá é Deus. Perfeito, minha irmã. Deus sempre tem o controle das coisas, mas Deus permite que o homem avance os sinais por conta da sua responsabilidade e rebeldia, mas Deus pede conta, né? Deus vai exercer o juízo, como a gente está vendo aqui na própria Torre de Babel, né? Principais lições. Primeiro, humildade perante Deus. A construção da Torre de Babel foi movida pela ambição e pelo desejo de grandeza humana. A história é um lembrete da importância da humildade diante de Deus. A história enfatiza que a arrogância e a busca por poder pode ter consequências destruidoras. Consequências de desobediência. No relato, Deus intervém para confundir as línguas das pessoas como uma punição pela sua tentativa de construir uma torre até os céus. Rebeldia. A história nos alerta sobre as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. Irmãos, Deus permite que a gente desobedeça,
mas a punição, as consequências, nós vamos ter que arcar. Os limites humanos, a construção da torre foi uma tentativa de superar os limites humanos e alcançar os céus, que é todo o simbolismo que existe. A história pode lembrar que os seres humanos têm limitações naturais e que tentar ultrapassá-las de forma arrogante pode levar a problemas. E último, a lição moral. A história da Torre de Babel mostra que os perigos do orgulho excessivo, da ambição desmedida e da busca por poder é uma advertência contra a arrogância que pode levar a sérias consequências. Thomas Kempis, ele diz, no livro Imitação de Cristo, o homem propõe, mas Deus dispõe. Numa versão ampliada, o homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. Provérbio 19, 21, todos? Amém. Meus amados, que as lições que essa torre, essa história nos traz, possa ficar guardado nos nossos corações. E a humildade sempre e o reconhecimento de que bom mesmo é quando a gente segue os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que pudemos aprender nessa manhã. Leva-nos para nossas casas, debaixo da Tua proteção, e nos dá um retorno logo mais à noite, para continuarmos te adorando e ouvindo a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E de paz, amados. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.